Se eu te dissesse que o clube mais inteligente da América do Sul não é o Flamengo, não é o Palmeiras, é um time do interior de São Paulo, que começou o Brasileirão sendo subestimado por todos e disseram que ele iria brigar pelo não rebaixamento. E agora, esse time está a 3 passos de calar o país e beliscar uma Libertadores e ainda está na disputa pela briga do título da Série A do Brasileirão. Pois é, o Mirassol é o time perfeito que ninguém percebeu. O Mirassol nasceu em 1925, pequeno, modesto, carregando a mesma realidade de tantos clubes do interior paulista. Paixão grande, estrutura pequena e um sonho que parecia distante. Durante décadas, o futebol da cidade viveu dividido. De um lado, o Mirassol Futebol Clube e do outro, o GREC, o Grêmio Recreação, Esporte e Cultura. Nome grande, né, desse clube? Pois é. E essa divisão virou um problema. Mirassol era uma cidade pequena demais para sustentar 2 projetos que queriam crescer. E em 1964, com medo de que a rivalidade destruísse os dois, as diretorias tomaram uma decisão histórica, a fusão. Nascia o Mirassol Atlético Clube, de um uniforme azul e branco, que representou a cidade por 18 anos e disputou 11 edições do Campeonato Paulista. Mas a parceria não durou para sempre. Em 1981, a distância dos associados do GREC em relação à diretoria esfriou o projeto. A união foi desfeita e no ano seguinte, 1982, o Mirassol Futebol Clube verde e amarelo renasceu como sempre foi, independente, teimoso e inquieto. Voltou diretamente na 3ª divisão do Paulista, a atual Série A3. O GREC, por sua vez, nunca mais voltou ao futebol. De volta às origens, o Mirassol subiu para a 2ª divisão e permaneceu na Série A2 até 1993. Em 1994, com a mudança na estrutura do futebol paulista, a divisão intermediária onde o Mirassol estava virou oficialmente a Série A3. O clube ficou nela por 4 temporadas. O acesso veio em 1997, e não foi apenas o acesso, foi o título conquistado sobre a União Barbarense. Era o primeiro grande marco profissional da nova era do Mirassol, mas o caminho não seria fácil. Em 2003, o clube foi rebaixado novamente para a Série A3, e esse seria o começo de uma das transformações mais importantes da história do futebol paulista. A partir de 2003, o Mirassol entra em uma fase turbulenta. O clube cai para a Série A3 do Paulista e vive uma sequência de troca de técnicos, escolhas precipitadas e a falta de direção clara. Mas, enquanto o profissional oscilava, algo silencioso e extremamente importante começava a nascer nos bastidores, a base do Mirassol. Em 2004, esse trabalho aparece para o estado inteiro. O Sub-20 do Mirassol chega à final do Campeonato Paulista contra o grandiosíssimo Santos. Isso aí, revelando garotos, formando identidade e mostrando que o clube tinha encontrado um caminho que muitos dos grandes ignoravam. Qual é esse caminho aí? Desenvolver em vez de comprar. E nesse mesmo período, surge um dos personagens mais marcantes da história do clube. Quem é ele? Xuxa! Ele assume protagonismo dentro do campo e se torna símbolo do Mirassol nos anos seguintes. Em 2008, o time faz uma campanha segura no Paulistão, se mantendo na elite com autoridade e surpreendendo os adversários maiores. Em 2009, o Mirassol sobe um degrau importante, termina o Campeonato Paulista em 7º lugar e garante vaga no Troféu do Interior Paulista, que é um torneio disputado pelos times do interior que não avançavam de fase. E ali vive um dos momentos mais insanos da sua trajetória recente. Ele enfrenta o Grêmio Barueri e é eliminado com um agregado simplesmente de 7-6. Que placar insano! Um tiroteio ofensivo que virou lembrança eterna para o seu torcedor. Eita, quase não sai aqui. Não foi pênalti, não foi acaso, foi uma guerra de gols. Mesmo eliminado, o prêmio veio. O Mirassol garantiu uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, colocando o clube oficialmente no cenário nacional. Os anos seguintes foram de oscilações, mas com momentos marcantes. Em 2011, o clube faz uma campanha sólida no Paulistão. Briga de igual para igual com times grandes, mas cai diante do Palmeiras na fase decisiva.
A partir de 2012, um nome começa a aparecer na base do Mirassol, Luiz Araújo, revelado no próprio Mirassol e depois levado para o São Paulo. Esse ponta canhoto, leve e agressivo, chama atenção nas categorias de base e ganha espaço no profissional do São Paulo. Marca gols em jogos grandes e mostra que não era só mais um menino da base. E tudo começou ali, no interior. Então, guarda esse nome, porque é ele que, alguns anos depois, vai permitir que o Mirassol faça uma das decisões mais inteligentes da história recente do futebol brasileiro. E então, chega 2003, o ano que virou lenda. O dia em que o Brasil inteiro olhou para um clube do interior e disse: espera aí, quem é esse Mirassol? Mirassol 6, Palmeiras 2. Um jogo histórico, técnico, agressivo e inesquecível. Um placar que vale ressaltar que aconteceu tudo no primeiro tempo. Então saiu um 6-2 já no primeiro tempo. Infelizmente, né? O restante, Gustavo é palmeirense. O restante do jogo continuou o mesmo placar. Mas o futebol às vezes é cruel. Logo depois da maior virada da sua história veio a queda, rebaixamento para a Série A2 e uma crise financeira tão profunda que parte do elenco precisou deixar o clube e o restante vendido. Era um baque enorme. Parecia o fim de mais um ciclo. Entre 2014 e 2015, o acesso não veio. O Mirassol tentava, pressionava, batia na trave, mas a vaga não aparecia. Em 2016, finalmente o Mirassol retorna à elite paulista. E é aqui que a história começa a se conectar de vez com o título desse vídeo. Porque em 2017 acontece algo extraordinário. Vocês lembram do Luiz Araújo, aquele garoto da base do Mirassol que foi para o São Paulo? O São Paulo vende o Luiz Araújo para o Lille, da França, por cerca de 10,5 milhões de euros, algo em torno de 38 milhões de reais para a época. O Mirassol, que não foi bobo nem nada, manteve uma fatia dos direitos econômicos do jogador, por volta de 20%. Ele embolsa aproximadamente de 7 a 8 milhões de reais nessa negociação. Para um clube do interior, isso é uma fortuna. E é aqui que entra a palavra-chave desse vídeo: inteligência. Em vez de sair correndo para contratar jogador velho que já tinha brilhado em time grande e hoje vive de lembrança, o Mirassol faz a escolha que quase ninguém faz no futebol brasileiro: pensa no longo prazo. Ele usou essa bolada como a semente de um projeto. O clube compra o terreno, tira do papel um plano antigo e começa a construir o seu próprio centro de treinamento. Em 2017, o CT do Mirassol começa a nascer. Em 2018, o complexo é inaugurado e ao longo dos anos seguintes, o investimento total chega perto de 15 milhões de reais em estrutura, equipamentos e modernização. 4 campos, alojamento para base e profissional, academia, fisioterapia, piscina, tecnologia de recuperação, um nível de estrutura comparável ao dos CTs de clube como Santos, Corinthians, Palmeiras e muito acima de qualquer outro clube do interior naquele momento. O Mirassol entendeu uma coisa simples e poderosa: jogador passa, estrutura fica. E o resultado dessa escolha aparece rápido. Com o CT funcionando e a casa organizada, o Mirassol começa a competir de outro jeito. Não é mais o time que só surpreende de vez em nunca, é o time que incomoda sempre. Naquele mesmo período, vai ao Morumbi e arranca um 2-2 contra o São Paulo, mostrando que aquela nova estrutura não era luxo, era um plano. E esse plano estava só começando. Chegamos em 2020, o ano em que o Mirassol mostrou sua força. Em 2020, o Mirassol vive um dos melhores anos da sua história. O time chega às quartas de final do Campeonato Paulista e elimina o São Paulo em pleno Morumbi de 3-2, chocando todo o estádio. Depois disso, chega às semifinais do Paulistão e quase leva o jogo para os pênaltis contra o Corinthians, só que não levou por conta de um jogador a menos e acabou derrotado por 1-0. Ainda bem. Ainda assim, já era claro, o Mirassol não era mais um visitante do futebol paulista, ele era protagonista. Na Série D, naquele ano, o clube avança em segundo no seu grupo. Nas oitavas, elimina o Caxias nos pênaltis. E então começa o atropelo. Vitória larga sobre o Brasiliense. Vitória na ida e na volta contra o Aparecidense. Goleada sobre o Altos na semifinal e uma discrepância absurda para um clube que nos anos antes não tinha dinheiro nem para pagar salário. Na final, o Mirassol enfrentava o Floresta, do Ceará, e vence
por 2-0 no agregado. Pela primeira vez na história, o clube é campeão nacional e sobe para a Série C. 2022, o ano em que o Mirassol virou um time grande sem dizer que era. Se em 2020 foi grande, imagine em 2022, isso ainda foi bem maior. Logo no começo do ano, o Mirassol elimina o Grêmio na Copa do Brasil por 3-2 no agregado, mesmo jogando parte da partida com 1 a menos. Era o tipo de vitória que muda a percepção de um clube. Na Série C, o Mirassol lidera na primeira fase inteira, passa em primeiro no quadrangular do acesso e chega à final contra o ABC. Empata a ida, empata a volta e no José Maria de Campos Maia, o Maião, vence por 2-0, levando seu segundo título nacional em apenas 3 anos. O grande nome da campanha? Camilo, camisa 10, capitão, artilheiro, o cérebro do time. O veterano jogou como se estivesse de volta ao auge e virou um dos ídolos da história recente do futebol. E chegamos no ano de 2023. Quase que o Mirassol chegou lá. Em 2023, na Série B, o Mirassol chega à última rodada com chance real de acesso. Isso sendo estreante na divisão, com técnico novo, elenco modesto e orçamento muito abaixo dos seus rivais. Por muito pouco, o Leão não subiu, mas a temporada marcou não apenas a campanha, e sim a despedida de Camilo, celebrado como ídolo pela torcida e pela cidade inteira. Se havia justiça no futebol, ele teria jogado a Série A, mas mesmo assim sua passagem ficou marcada como uma das mais importantes do século para o Mirassol. Valeu, Camilo, a torcida do Mirassol te agradece muito. 2024 foi o acesso histórico à Série A. O Mirassol, em 2024, só tinha uma missão: subir para a Série A. E com 20 vitórias, 8 empates e 10 derrotas, liderado por jogadores como De La Torre, artilheiro da equipe, e Fernandinho, líder em dribles, o clube conseguiu aquilo que parecia impossível há uma década atrás. Um time que 11 anos atrás não tinha nem dinheiro para pagar salário, agora estava oficialmente na Série A do Campeonato Brasileiro. Chegamos em 2025. E 2025 é especial por 2 motivos. O Mirassol completa 100 anos, ou melhor, já completou, né? Parabéns, Mirassol. E disputou pela primeira vez a Série A da sua história. Mas antes do Brasileirão começar, muita coisa já tinha acontecido. No Paulistão, o Mirassol fez uma campanha sólida, chegou às quartas de final e acabou sendo eliminado pelo Corinthians pelo placar de 2-0. Obrigado. Nada absurdo. Nada fora da curva, mas isso já alimentou um discurso perigoso, o de que o Mirassol não teria força alguma para sobreviver no Brasileirão. E foi aí que começou o massacre da opinião pública. A imprensa inteira dizia a mesma coisa. O Mirassol faria a pior campanha da história da Série A e que ele iria brigar para não ser rebaixado desde a primeira rodada. Ele tinha um elenco mais fraco da competição, que seria no máximo um figurante. E quando você via o elenco ou você olhava no papel, era fácil de entender porque todo mundo dizia isso. O time tinha Reinaldo, já com 36 anos, José Aldo, promessa desacreditada, Guilherme Pato, contestado, Chico Kim, Danielzinho, Alex Muralha, Neto Moura, Yuri Castilho, Negueba e outros nomes que para o país inteiro não tinham nível de Série A. Mas a verdade é que todos esperavam um desastre. O Brasil inteiro acreditava que o Mirassol não teria chance alguma, mas foi exatamente aí que a história começou a virar. Na estreia do Brasileirão, o Mirassol viajou para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão e perdeu por 2-1, um resultado absolutamente normal para um estreante fora de casa. Mas para a imprensa, essa derrota já era a confirmação do desastre e era o gatilho perfeito para todos repetirem o mesmo discurso. Vai ser a pior campanha da história. Mas o Mirassol seguia seu caminho. Na segunda rodada, empatou com o Fortaleza por 1-1. Na terceira, empatou novamente por 1-1, desta vez com o Bahia. Ninguém acreditava, ninguém percebia ainda, mas esse time estava prestes a virar o campeonato de cabeça para baixo. Então, chegou o jogo que mudou tudo. No Maião, diante de sua torcida, o Mirassol atropelou o Grêmio por 4-1. Não foi uma vitória comum, foi um choque nacional, um aviso claro de que aquele time não seria saco de pancadas. A partir desse jogo, o Mirassol não apenas respondeu, ele explodiu. O time começou a colecionar vitórias que ninguém esperava.
contra o Corinthians, venceu por 2-1, virando o jogo com postura de time grande. Contra o Santos, simplesmente atropelou, vencendo por 3-0. Na sequência, aplicou uma das maiores goleadas da Série A, 5-1 no Bahia. Contra o Juventude, venceu por 2-0, com uma tranquilidade absurda. Depois, voltou para enfrentar o Grêmio, agora em Porto Alegre, e venceu novamente por 1-0. E assim, a campanha começou a ganhar corpo, força e identidade. O elenco que antes era chamado de fraco, modesto e candidato a rebaixamento virou sensação. O time passou de rebaixado certo para garantido já na Sul-Americana e de figurante para postulante a Libertadores. E, por que não, com a campanha que fez, estreou de vez pela briga e está na briga pelo título do Brasileirão, em Flamengo e Palmeiras que se cuide. O Mirassol virou protagonista e quando o país finalmente acordou, o Mirassol estava brigando ponto a ponto pela vaga na Libertadores, justamente no ano em que completou 100 anos de história. E agora você entende o porquê o Mirassol é sim o clube mais inteligente da América do Sul em 2025. Não é modinha, não é sorte, não é acaso, é decisão, é gestão, resiliência, é saber usar cada centavo com propósito. É acreditar num projeto quando ninguém mais acredita. E olha, com esse nível de evolução, não duvido de nada, hein? Nada mesmo. Supercopa do Brasil, imagina um Mirassol e Atlético Mineiro decidindo o título na Arena Pantanal. Ou um Mirassol e Flamengo valendo uma taça com o país inteiro assistindo, sem entender como esse time chegou lá. Seria brabo demais, hein? Pode ser, né? Pode ser na realidade. Pode ser na realidade. Ou pensa maior, hein? Já imaginou um Mirassol e Boca Juniors no La Bombonera valendo uma vaga pra final? Meu amigo, eu vou dizer, esse jogo eu queria assistir dentro do estádio, quero assistir, Absolute Cinema. Ou, quem sabe, uma final histórica, Mirassol contra River Plate. Se tem um nome que mostrou que nada é impossível, e é só uma palavra que nós podemos dizer, quem é esse clube que mostrou? O Mirassol. O que o Mirassol fez em 5 anos é totalmente absurdo. Saiu da Série D para disputar o topo de Série A. Virou protagonista, virou um lembrete de que inteligência, coragem e projeto vencem o medo, opinião e rótulo. E agora é com você. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui, meu amigo, a gente conta as histórias que ninguém tá contando, tá bom? Então não perde não, se inscreve aí, né não? E comenta aí embaixo qual clube, qual jogador você quer ver no próximo vídeo. Quer uma análise de gestão? Quer um raio-x tático? Quer um documentário de trajetória? A gente lê tudo, tudo mesmo. Obrigado por assistir até aqui. Esse foi mais um capítulo do GG Esportes. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, amantes do futebol. Tchau, tchau.